Glória a Deus. Essa história é sobre o amor. Essa história é sobre Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor Jesus te escolheu para fazer parte dessa história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E como já disseram anteriormente, Ele não é um cordeiro que tira apenas o pecado de uma família ou apenas de uma nação. Ele tira o pecado do mundo. Jesus está vivo e tira o pecado do mundo. Isso é razão para glorificar o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos num momento de celebração em culto. E essa entrega, ela é completa por alguns detalhes. Nós já oramos, louvamos a Ele, adoramos o seu nome. É momento de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar até aqui Pastor Ronaldo Cardoso, é isso mesmo? Pastor Ronaldo Cardoso, por favor, que tome lugar aqui na tribuna. O nosso irmão está hoje servindo a Deus como missionário ali em Paris, França, é isso, né? Onde está a sua família. E o nosso, através do nosso irmão Elvis. E os irmãos sabem que aquelas bandeiras ali atrás, ali estão ali, Pastor Ronaldo, mas não é somente para ter bandeira não, é porque nós amamos nações. E se o Senhor está lá, é porque o Senhor também ama nações. Mas é bom voltar para casa de vez em quando, né? Louvado seja Deus por isso. E nessa janela aberta, Deus nos deu a oportunidade de conhecer mais um amigo, mais um servo do Senhor que ruma aos céus. E a igreja do Senhor, nós costumamos estar felizes quando conhecemos mais os nossos irmãos que estão em toda parte do mundo, que vai morar no céu. Se isso é verdade, você pode dizer comigo amém? Amém. Com esse amém, o senhor sinta-se bem-vindo nesta casa, pastor. Vamos juntos, irmãos, orar para que o Senhor nosso Deus continue usando o seu servo mais uma vez. Está chegando quase que agora, vem lá de Santana do Parnaíba, se não me falha a memória. E ao servo de Deus é assim, né? Aonde está, ele exala Jesus. Então, estenda as suas mãos para cá e já comece a liberar uma palavra de oração sobre a vida dele, para que o Senhor nosso Deus o use conforme o seu querer e que lhe dê confiança naquilo que vai falar e que ele traduza para nós o que o Senhor Deus já tem preparado para nós. Pode começar a orar, ora por ele. Isso, envia uma oração. Isso, ora por ele. Pai de amor, a tua igreja mais uma vez na tua presença, nesse momento de engrandecer o teu nome. Nós dizemos que não apenas queremos dizer do Senhor e contar as tuas maravilhas e do teu amor, mas queremos também ouvir a tua voz. E que ela venha da forma como o Senhor já escolheu para esta noite, através da vida do teu servo, Pastor Ronaldo. Usa-o poderosamente, Senhor, e com confiança, ao abrir da sua boca. Lhe dê rapidez de raciocínio, e que a tua palavra venha fluir através dele, encontrando os nossos corações e ouvidos desagravados, para ouvir a porção do Senhor para esta noite. É o nosso pedido ao Pai querido, sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, sente-se, por favor. Glória a Jesus. Eu quero, nesta noite de festa, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na minha e na sua vida. Uma alegria estar aqui, conhecendo mais uma partícula daqueles que herdarão o reino de Deus. Saudação da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Paris, onde nós moramos e congregamos no nome de Jesus. Também saudação da minha esposa, que não pôde estar me acompanhando desta vez, mas que os irmãos sintam-se acolhidos, abraçados, no nome santo de Jesus. Irmãos, a gente fica feliz de ver o crescimento da obra de Deus. Estar aqui é um privilégio que o Senhor nos concede. Deus abençoe o pastor Ricardo,
a sua muito digníssima esposa, o pastor Rafael, o Elvis, que foi a ponte, como a gente fala, para nós estarmos aqui. Eu até em Paris entrei em contato com a irmã, que é a secretária da igreja, e eu disse: está tudo certo para a agenda lá no dia 20, que ninguém me falou mais nada. Aí disse: pastor, isso é coisa do Elvis, é Elvis que sabe falar com o pastor Ricardo, mas até onde eu sei está tudo certo. E se está tudo certo, para o cabo sem problema. Mas glória a Deus, aqui nós estamos para a glória de Deus, desde o dia 3 que nós estamos aqui, desde o dia 6 que começamos a pregar, viajando e pregando todo dia, vai e vem, é de carro, sobe avião, desce avião, pega carro, pega a estrada. Mas o mais importante de tudo isso é as almas que têm aceitado a Jesus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Quem foi que trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela no livro, ou no Evangelho, melhor dizendo, escreveu o doutor Lucas, e nós vamos, em rápidas palavras, meditar em um texto que está no capítulo 24 e o versículo de número 36. Lucas 24, 36. Glória a Jesus. Capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Quem encontrou pode dizer amém. Assim, esse amém é muito fraco para tanta gente. Quem encontrou pode dizer amém. Oh, glória, aí sim, está melhorando. Versículo 36 diz: e aconteceu que, estando ainda conversando sobre os fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Amém, queridos? Meus irmãos, hoje, não só o Brasil, mas boa parte do mundo está comemorando a Páscoa, né? A Páscoa, o domingo da ressurreição, terceiro dia. Eu quero correr um pouquinho, porque eu preciso que você compreenda, entenda o texto que eu li, para onde nós vamos caminhar. Para nós compreender um pouquinho sobre esse texto, a gente tem que voltar um pouco atrás e nos depararmos diante do livro do Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1. E Deus criou os céus e também criou a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se movimentava, pairava, andava, dependendo da tradução, sobre a face das águas. Só que quando chega no versículo 3, no versículo 1 nós temos uma terra, no versículo 2 nós temos outra. Só que no versículo 3 já muda tudo, porque no versículo 1 nós temos uma criação de céus e terra, tudo perfeito. No versículo 2 nós temos uma terra agora que está sem forma e vazia. Só que no versículo 3: e disse Deus: haja luz. Porque no versículo 2 havia escuridão sobre a face das águas. Então Deus começa a criar, Deus começa a exercer o plano da sua criação. Deus começa a criar em cima, depois Ele cria embaixo. Deus começa criando as coisas de cima e depois as coisas de baixo. E Deus vai criando não pondo a mão, Deus vai criando pelo poder da sua palavra. E conforme Ele vai liberando a palavra, as coisas vão acontecendo. Mas chega um exato momento, no sexto dia, Deus agora, isso aqui é conjectura de pregador, não é que Deus está inspirado, Deus é todo poderoso. Mas eu quero, em humildes palavras, colocar que tem uma inspiração divina dentro dele. Por quê?
Porque agora Deus vai pegar a argila, o barro, e vai fazer um boneco. Mas por que Deus vai fazer o boneco? Porque aquele que era, quando os irmãos louvaram aqui, tão bonito, gente. Me dá uma inveja santa quando eu vejo os irmãos cantando, que eu não sei cantar. Mas aquele que adorava, aquele que o profeta Isaías disse, e Ezequiel, que pífero de adoração saía de dentro dele para adorar o Criador, ele se rebela, porque ele diz que subiria aos altos céus, e ele colocaria um trono acima do trono de Deus, e seria igual. Ele não quis nem ser maior. A ingratidão entrou no coração de Lúcifer. Deus destitui o trono, expulsa do céu, e ele cai na terra. E Jesus narra a sua queda em Lucas capítulo 18, versículo 9, aonde eu vi Satanás caindo do céu como um raio. E a Bíblia vai dizer agora que depois que Lúcifer é expulso, Deus agora vai criar, Deus agora vai exercer a sua grandeza, o seu poder. Pega um boneco, vai soprar nas suas narinas, e ele vai se tornar alma vivente. Deus agora vai dar um nome para esse homem. O nome desse homem é Adão. E agora Deus coloca ele dentro de um paraíso, de um jardim, e disse: olha, Adão, lá no meio do jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma dela. E colocou um casal de animal ali, e pediu para que Adão colocasse nome nos animais. Observe que Adão era tão tremendo e tão mente de Cristo, que ele não repete um nome de animal. Cavalo é cavalo, burro é burro, e não tem burro A, B, C, não. Ele botou-se direitinho. Só que a Bíblia diz que Deus, olhando dos altos céus à terra, encontra Adão no meio de um monte de animais, melhor dizendo. E ele não se entendia, ele não se compreendia. Agora Deus vai fazer Adão dormir um sono profundo. Da sua costela, de um lado, tira ali uma costela, e vai fazer a obra mais linda que encantaria os olhos de Adão, como a gente fala lá na minha terra, a mulher. Imagine quando Adão acorda do sono. Deus diz: esta é carne da tua carne e osso dos seus ossos, e ela será chamada varoa, a disjuntora. E está aí o jardim. Cultive, cuide. Ali só tinha riqueza. Ali era um paraíso lindo, maravilhoso. Lembra dele que caiu do céu, anjo caído? Agora ele vai entrar. Ele precisava de uma legalidade para entrar no Éden, porque como espírito caído, ele não tinha legalidade nenhuma. Agora ele vai entrar em um corpo de uma serpente, e a serpente vai todo. Ali não foi um dia só. Ali já vinha uma conversa que já vinha há muitos os dias. E a Bíblia diz que ela consegue enganar a mulher. Até os varões da glória, quando está numa discussão pentecostal em casa, que o casal não discute, não briga, chama-se discordância pentecostal. Aí diz: não, está lá escrito, foi você que foi enganada, não foi eu não, viu? E a Bíblia diz que agora ela engana Eva engana Adão e os pega. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar, cultuar com Adão e com Eva. Mas o que me chama mais a atenção é que mesmo eles pecando, Deus não deixou de descer no mesmo lugar, na mesma hora. Mas quando Deus chega lá, para surpresa de Adão e Eva, que Deus já sabia, eles não estão. E aí
o Eterno vai dizer: Adão, Adão, onde estás? Aí Adão logo disse: já vou me livrar e já vou dizer que o culpado é Deus. Eu estou nu. Mas como você sabe que você está nu? Aí agora foi ela, foi o Senhor que me deu. Não lhe pedi, mas já que o Senhor me deu, foi ela que fez o pecado. Deus vem e vai criar uma sentença. Adão, você vai trabalhar igual um camelo, vai tirar suor do seu rosto para o seu sustento. A mulher, eu vou multiplicar as suas dores. Porque a mulher ia ter uma criança, parto normal, ia ter dor, mas não as de hoje. Ali foi por causa do pecado. E se você, serpente, você vai rastejar o resto das suas vidas e comer pó. Aí vem a primeira profecia, Gênesis 3,15. Deus diz: porém tem mais, desta mulher que pecou nascerá um, tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará com a tua cabeça. Deus agora lança a profecia. Deus libera o decreto que da mulher que pecou vai nascer um. O inimigo, sabedor, conhecedor e sabendo quem era Deus, ele saberia que Deus o cumpriria. Começa por Noé, depois do dilúvio. Se bebedor não pode esmagar a cabeça da serpente. Vem Abraão, mente, não pode esmagar. Vem Isaac, comete o mesmo pecado do pai, não consegue. Deus levanta profetas, juízes, profetas maiores, profetas menores, profeta como Isaías, o que mais profetizou a vinda do Messias, profetas menores, mulheres como Ruth, Noemi, mas ninguém conseguiu esmagar a cabeça da serpente. Porém, o tempo vai passando, mas a profecia está de pé. Deus disse que daquela mulher que pecou, que ele ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Chega o livro de Malaquias, correr por causa do tempo, e nada acontece. Quem é dos mais antigos aqui que já tem mais de 25? Levante a mão. Então você conhece aquela Bíblia mais antiga, que quando chegava no livro de Malaquias, entre Malaquias e Mateus tinha 4 páginas brancas. Alguém lembra? Isso é para nós que temos mais de 25 anos. Aquilo chamava-se período interbíblico, e cada folha daquela tinha ou contava-se 100 anos. Deus ficou 400 anos em silêncio, sem falar com ninguém, mas a profecia estava de pé. Quando Mateus, o evangelista, começa a escrever o seu livro, ele vai começar pela biografia ou genealogia de Cristo. Porém, a Bíblia diz que naquela época, no meio de tantas mulheres, um dia do céu desce um anjo, o nome dele Gabriel, desce da casa da irmã Maria. E quando ele chega na casa da irmã Maria, ele vai trazer uma saudação diferente. Ele vai chegar e dizer: salve agraciada. Maria se assusta, porque a saudação do judeu não é salve agraciada, é shalom Adonai. E o anjo diz: salve agraciada, eu sou Gabriel, assisto diante do trono, e eu vim aqui com a mensagem do Todo-Poderoso. Qual é a mensagem? Você vai ficar grávida. Ela disse: eu não conheço o varão. Ela era prometida para o irmão José. Ele disse: não se preocupe, a sombra do Onipotente te cobrirá.
Deixa eu dizer um negócio aqui para as irmãs. Será que você não ficaria feliz se esse anjo tivesse visitado e fosse você naquela época e disse assim: olha, o que vai gerar aí no teu ventre vai salvar o mundo? Mas a Bíblia diz que Maria foi atribulada. Com 3 meses que ela estava grávida, Deus aparece para Maria e diz: vai na casa da irmã Isabel, a tua prima que está grávida, de João o Batista. E quando ela chega lá, que ela sauda a irmã Isabel, diz a Bíblia que João foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. E se cumpre, aleluia, a palavra do profeta Isaías. João Batista vai nascer. E quem é João? Aquele que disse Deus pela boca de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o teu Senhor. Correr. Chega o tempo, ele nasce. O menino nos nasceu, disse Isaías. Oh glória. Ele nasceu. 3 reis magos levaram presente para ele. E o menino, quando nasceu, que foi receber o presente, quem levou disse: aí está o rei dos judeus. De 0 a 12 anos, a Bíblia fala dele. Aos 12 anos, ele está dentro do templo, com mestre da lei, doutores. E o mais interessante, que eles falavam e entendia tudo. E quando ele abria a boca para falar, ninguém entendia. Dos 13 a 29 anos, a Bíblia não fala nada dele. Mas aos 30 anos, a Bíblia diz que o primo dele, João Batista, que ninguém queria ouvir na cidade, leva a sua igreja para o deserto. A Bíblia diz que todos os povos da cidade, de longe, de perto, vinha ouvir João na beira do Rio Jordão, no deserto da Judéia. E João, ele tinha uma mensagem. E nós erramos aqui. Eu errei muito. Porque João, quando ele começou a pregar para o povo, ele disse: eu, João, vos batizo com água para arrependimento. João está pregando para o povo: arrependei-vos. Mas ele disse: mas vem um. Como é que vem um? Antes de mim, maior do que eu, vai explicar. Que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando João está ministrando essa mensagem ao povo, quem é que está descendo para ir para o culto de João? Os saduceus. É como diz o francês: só para regarder le culto, só para olhar o culto. Eles não iam para cultuar. Quando João avista eles, João muda a mensagem, pastor Ricardo. E é aqui que nós erramos, que a gente está pensando que João está pregando para o povo. João não está. João está pregando para saduceu, mestre da lei, aquela turma terrível que guardava a lei. E João olha para eles e diz assim: rasta de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O problema é que quando João está pregando para as víboras, no meio, na fila, lá vem o cordeiro. Quando João olha, diz: eita, lembra da primeira mensagem que eu preguei, dizendo que eu batizo com água para arrependimento, e que vinha um antes de mim, maior do que eu, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí João aponta e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
corre ao encontro dele. Só me dá aqui o pessoal da mídia, eu vou orar por vocês, só um pouquinho mais de retorno, por favor. Ou aumenta o microfone, isso, o microfone com o retorno. João corre para até ele e diz sim, eu quero ser batizado por ti. Jesus disse, não, João, não precisa não, deixa como está escrito, é eu que tenho que ser batizado por ti. Meu irmão, se o senhor desligar aquele ventilador, eu vou fazer 70 orações pelo senhor, que eu venho de uma virose que só o sangue de Jesus, e eu estou correndo de vento como o diabo corre da cruz. Eu peguei uma virose em Paris no início do ano, que eu estava escarrando sangue, eu não fiquei bom dela ainda. Esse aí está bom, esse aqui está vindo para mim, e eu tenho mais 1 mês e 22 dias para pregar, e eu preciso dessa moça aqui chamada garganta. Agora escute, João corre e diz, me batize. Jesus diz, não, deixa como está escrito, é eu que tenho que ser batizado por ti. Pastor Ricardo, para nós que somos obreiros, até as irmãs, imagine o privilégio, diz, é eu, meu Deus, a Bíblia fala dele, os profetas também falaram dele, e agora eu tenho o privilégio de batizar ele. Isso para mim é uma honra. João batiza, Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17, quando vai o batismo de Cristo. Isso aqui é uma outra mensagem para um outro dia, a importância do deserto, deixa para outro dia. Mas quando Jesus está sendo batizado por João, a Bíblia diz, e o céu se abriu, uma voz ecoou, oh glória, e disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Você não entendeu, senão você já estava pulando dando glória. Aleluia, coisa boa. A igreja é no deserto, mas tem céu aberto. Deixa para outro dia, mas eu vou repetir de novo, assim é você da glória. Está no deserto cultuando, mas tem céu aberto. Está no deserto, mas tem Deus falando. Está no deserto, mas tem o Espírito Santo se movimentando e descendo. Levante a mão, abre a boca e adore a Deus. Sai Jesus dali. Aí André vai até João e disse, ele que é o Cristo, que o Senhor falou, não quero seu ministério mais não, eu vou com ele. Chega nele e disse, eu posso indicar meu irmão? É bravo, sanguinário, mas gente boa. Como é o nome dele? Cefa, o velho Pedrão. Manda ele vir, chama. Pode chamar um calculista também? Pode. Como é o nome dele? Natanael. Chama também, vai. E Jesus monta o seu colégio apostólico. Quando ele sai do batismo, ele vai para o deserto, 40 dias, 40 noites, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Quando ele sai do deserto, João 2, casamento, Caná da Galileia, primeiro milagre. E aí começa o ministério daquele que nos chamou. E nos poucos minutos que me resta, se você não trouxe lenço, toalha, prepara a manga do vestido, da camisa, porque se você não chorar com a mensagem da cruz, você precisa aceitar Jesus de novo. Aquele Jesus sai dali, primeiro milagre. Jesus abre olho de cego, Jesus levanta paralítico, limpa leprosos. 3 mortos no ministério de Jesus é ressuscitado: Lázaro, a filha de Jário e o filho da viúva de Naim. Mudo volta a falar. O ministério de Cristo vai tomando uma proporção e vai ganhando fama. Mas chega um dia que ele senta na mesa, última santa ceia.
Ele já tinha instruído os discípulos. E agora ele senta na última instrução, mesa, lugar de comunhão. Olha por 12 e diz assim: um de vós vai me trair. Eles olham um para o outro e começam a se questionar: será que é eu? Aí Jesus vai dar o cartão e a senha. O que molhar o pão no vinho, esse é o traidor. Saíram dali, Jesus vai até o Monte das Oliveiras, pega Pedro, Tiago e João e fica aqui, que eu vou me afastar um pouco e vou orar. Quando Jesus volta 1 hora depois, está Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus diz: por 1 hora não pode verar comigo? Por 1 hora você não pode orar? Ele volta de novo, vai orar, alma angustiada, porque como homem ele não via um palmo do Sinai, mas como Deus ele via a cruz. Ele volta, os discípulos estão da mesma forma, dormindo. Ele desperta e se embora. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão de pecadores. Aquele que ele deu a senha, que molhar o pão, vem, se vendeu por 30 moedas de prata. E aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não precisava falar isso, porque a igreja tem pastor, e a pastor prega e ensina. O problema é que você não ouve, você escuta. Você viu, irmão? Judas traiu Jesus com um beijo. Pedro negou Jesus. Você está traindo por menos coisa do que isso. Eu vou repetir de novo. Você está traindo o teu Cristo por menos coisa do que isso. Trai por um copo de cerveja, trai por um cigarro, trai na roda dos escarnecedores, trai com o celular, isso aqui, ó, sites pornô, mandando zap, distribuindo contenda entre os irmãos. Aí você traiu. É você que é o Cristo. Aí ele enche o peito e diz assim: eu sou. Todo mundo cai. Amarra ele e leva até Pilatos. Pilatos disse: é tu que é o Cristo? Você que está dizendo, não sou eu. Pilatos tenta tirar alguma coisa dele. Como não consegue, manda dar uns açoites. Amarraram o Cristo, o meu Cristo, levaram para um tronco, chamaram um carrasco e deram na mão desse carrasco um chicote por nome de Azorrague, 12 tiras de carneiro, na ponta pedaços de ossos e de ferro. E o carrasco, sem dó e sem piedade, o historiador diz que quando aquilo pegava na carne dele, era como um imã, puxava, arrancava a carne. E a Bíblia diz: e ele, como uma ovelha muda, não abriu a boca. A Bíblia diz que ele tomou 39 menos uma quarentela. E um homem normal, se tomasse 10 chicotadas daquela, morria. E alguns eruditas, que eu não entro nesse negócio, diz que 420 cortes se abriram no corpo do Cristo. Deixa eu botar aqui você aqui agora. Aquela castigo não era dele, era meu, era seu. Essa chicotada que ele levou não era para ele levar, era para mim levar, era para você levar. Porém, como ele veio para tirar o pecado do mundo, ele mudo ficou, porque no silêncio dele ele enxergou você.
Xarabacá. Oramandaka Xandaraia. No silêncio dele, ele viu você naquele mundo de vida vazio. No silêncio dele, sem responder nada e apanhando, ele te viu no pecado, na prostituição, nas drogas. Ele nos enxergou lá todo sujo, e ele olha e diz assim: pela Assembleia de Deus renovar, eu vou ficar calado, eu vou apanhar. Você não entendeu? O que ele levou foi por você, foi por você. Então levante a mão, abre a boca e adore a ele. Pilato manda para Caifás, Caifás manda para Pilato, e jogaram o teu Cristo para lá e para cá. Alguém pega uma coroa de espinho. Joséfo disse que tinha mais ou menos 10 centímetros, e crava na cabeça do meu e do teu Cristo. Você quer entender o que ele passou? Faça assim com sua mão assim, levante sua mão e bate nesse coquinho seu aí, vai. Vê se tem carne aqui. Aqui só tem couro, cabeludo e osso. E se for de baiano é pior ainda, que é igual a abóbora, é arredondada com um buraco no meio. Você não é rei? Então eu vou lhe dar uma coroa de espinho. Saindo dali, via dolorosa da crucificação, Gólgota, lugar de caveira. Alguém pega a haste de uma cruz e joga nas costas dele. O problema não é só carregar a haste da cruz, é carregar e ir apanhando. Lembra do Azorrague? Era com ele mesmo. E o salmista diz: se dele podia contar todos os ossos. Se podia contar os ossos, porque a carne foi arrancada. Mas o que eu acho lindo neste Cristo que nós servimos, é mesmo sabendo que ia morrer, ele não desistiu. Mesmo sabendo que ia ser crucificado, ele não parou. Mesmo sabendo que ia ser morto, ele não disse não, ele continuou. E por que é que você quer parar? Por que é que você quer desistir? A sua dor não é maior daquilo que ele passou por você. O seu problema não é maior daquilo que ele venceu por você na cruz. E eu volto a perguntar: quer sair da igreja por quê? Quer sair do grupo por quê? Quer entregar a liderança por quê? Quer voltar para o mundo para quê? Ah, pastor, é porque agora o pastor colocou algo aqui, sim, uma liturgia de culto que eu não gosto. Por acaso ele colocou para você? Quem morreu na cruz foi o pastor ou foi Jesus por você? Sabia que Jesus não gosta de covarde nem de medroso? Pastor, o que é isso? Isso é ofensa. É que você esqueceu de ler. E ele não é uma profecia, não, mandou cantar um hino. Canta lá, Gideão: covarde e medroso volte. Covarde e medroso volte. Enfrente o que tiver de enfrentar. Não pare. Quando você para, você está invalidando o sacrifício que ele fez por você. Quando você desiste, para você parece que não tem significado nenhum. Mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você que o sacrifício dele foi tirar eu e você, que estava assim, ó, a passos largos, indo para o inferno. Aparece um tal de Sirineu, de Cirene do norte da África, que estava passando por Jerusalém. E os soldados romanos pegam ele: vem cá, ajuda a carregar a cruz. Vem aqui, meu querido, sobe aqui. Você que me recebe, sobe aqui. Ajuda ele a carregar a cruz. Aí diz que preto é metido. Tem que ser preto, tem que ser preto mesmo. Por acaso você ajudou a carregar a cruz? Não.
O preto ajudou. Então Jesus está honrando ele agora. Ele está na via dolorosa. Se é para ajudar o Senhor a chegar lá, vamos embora. Vamos embora. Caía, levantar, mas vamos embora. Eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo. Você não vai. Você vai chegar. Eu lhe ajudo. Obrigado, querido. Você não entendeu? Quando a gente entra na igreja, Paulo diz: aquele que está forte, cuide para que não caia. Mas se você vê o irmão que está fraco, não aponte, não condene. Chegue lá, converse. E diz: você está pensando de quê? É de um ombro amigo? É. Faça com nem Arão e U com Moisés. Põe um ombro debaixo do braço. Abraça ele e diz: vamos caminhar. A cruz que ele pagou, o preço que ele pagou da cruz, melhor dizendo, foi maior do que o seu sofrimento. Não vou deixar você ficar para trás. Vambora, Canaã é logo ali. Vambora, vamos marchar, vamos andar. Levante a mão, abre a boca e adore a Ele. Na época da Páscoa, adiantando aqui, alguém tinha que ser condenado e alguém tinha que ser livre. Quem foi que botaram? Um tal de Barrabás, de aproximadamente 2,20 metros. Jesus tinha mais ou menos aproximadamente 1,68. E apresentaram no dia da Páscoa. Quem deve ser absolvido e quem deve ser crucificado. Aquele que não tinha um pecado. Aquela multidão em um coro só apontou e disse: crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solte Barrabás. A cruz era sobre medida. Primeira mão, sem nenhum problema. Segunda mão, um grande problema. Imagina se botar uma pessoa de 1,68 m num gado e uma de 2,20 m. A medida não dá. Esticaram ele. Flávio José, Eusébio de Cesareia, diz que os pregos eram mais ou menos uma perna de um óculos desse, 10 centímetros. E aquilo começou a bater. E o pior de tudo, não era para a mão dele estar lá, era para a minha e a sua. Puxaram ele de novo. Mais outro prego. E o melhor de tudo, é por isso que tem a simbologia da ovelha muda, sem dizer nada, calado. Sabe por quê? Paulo escrevendo no Romanos assim, no capítulo 8: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: todo mundo estava condenado a ir ao inferno, mas quando ele assume o lugar da cruz, oh glória, ele coloca a mão dele em cima da nossa, espiritualmente falando. Isso pode pregar. Prega na minha, na dele não, que não aguenta. Cruza os pés dele, montado um em cima do outro. E vai um prego. Você já viu o seu pé? Não tem carne, é uma pele e osso. Imagina um prego entrando no seu pé. E o pior de tudo, sem ele ter pecado, sem ele ter feito nada. Mas quando Jesus vai para a cruz, ele está olhando para uma raça humana que está destituída de Deus, que está indo para a perdição, e ele assume aquela cruz e diz: eles não vão, meu sangue ainda purifica de todo o pecado, meu sangue ainda limpa a raça humana,
Aí João vem no capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que João está dizendo? Aleluia! Ele teve que enfrentar cruz, prego, coroa de espinho. Para quê? Para nos dar salvação. Então levante a mão, abre a boca, adore a Ele. Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ressuscitando ao terceiro dia, quem está lá na frente do túmulo? 3 mulheres: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé, a mãe de Tiago, morto por Herodes o tetrarca. Ele ressuscita. E quando elas estão lá procurando, se o corpo for roubado, aparece um anjo e diz assim: a quem procurais? A Jesus Cristo de Nazaré. O anjo diz: como procura entre os mortos aquele que está vivo. Eu vou repetir de novo: como procura entre os mortos aquele que está vivo. A tumba só segurou ele 3 dias. No terceiro dia ele ressuscita. Vai no caminho de Emaús, foi o texto que eu li. Encontra 2 homens, conversou com eles, chamou ele para tomar uma refeição. Quando entra dentro da casa, eu estou aqui resumindo, ele para tomar uma refeição, ele toma o lugar da mesa, na cabeceira, pega o pão, agora vai partir, fazer o gesto da ceia. E quando ele faz isso, os olhos espirituais deles abrem, e ele diz: este é o Cristo. E ele se oculta dele. E quando Jesus se oculta dos 2 homens de Emaús, eles ficaram conversando, pastor Rafael, um com o outro, dizendo: o teu coração não ardia não? O meu queimava. Era ele que estava aqui. Deixa eu dizer um negócio: o Cristo que eu e você serve, ele não está mais pendurado numa cruz, como diz a igreja dos primos, não. Ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Fica subiante que uramanda caxandaraia derramando e decobre as nuvens. Ele ressuscitou. Ele vai, irmãos, até o lugar onde os discípulos estavam, com medo. E quando ele chega onde os discípulos estavam, pastor Ricardo, olha o que ele vai dizer. Olha o que Lucas vai dizer na sua narrativa. E entrou o mesmo Jesus, estendeu a mão e disse: paz seja convosco. Por que o texto diz o mesmo Jesus? Eu vou tentar te explicar rapidinho. É o Jesus da promessa. É o Jesus gerado no ventre da irmã Maria. É o Jesus que estava 12 anos no templo. É o Jesus que foi ocultado dos 12 aos 29, 30 anos. É o Jesus que aparece no Rio Jordão aos 30 anos para ser batizado por João Batista. É o Jesus que faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. É Jesus que abriu o olho do cego Bartimeu. É Jesus que ressuscitou, o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo Jesus que ressuscitou Jairo depois de 4 dias de morto. É o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo Jesus que levantou paralítico. É o mesmo Jesus que fez mudo falar. É o mesmo Jesus que leproso foi limpo. É o mesmo Jesus que foi para a via da crucificação. É o mesmo Jesus que tomou coroa de espinho na cabeça. É o mesmo Jesus que tomou prego nas mãos. É o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou.
Ele é o mesmo, Ele não muda. É por isso que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13 e no versículo hoje: Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Ele é, adore a Ele, Ele é, adore a Ele, Ele é. Atos capítulo 1. Por 40 dias ele ficou ali e ensinou. E aqui é a coisa mais linda, que ele ensinou os discípulos por 40 dias, com muitas testemunhas. E ele vai ser levado ao céu. Aí você lê o Salmo 24: levantai-vos, porta, a vossa cabeça, levantai-vos, portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Aí os discípulos saem. Isso aqui você dá um glória para rachar o teto dessa igreja e o diabo parar de perturbar, no mínimo 20 anos. Eles ficaram mesmo assim: ele foi embora. Ele foi embora. O mesmo anjo que aparece no túmulo, dizendo que ele não está entre os mortos, vai aparecer de novo. Varões Galileu, o que é que vocês estão olhando e atemorizados? Este mesmo Jesus, olha o texto, que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para quê, pastor? Para buscar um povo lavado pelo seu sangue, de boas obras, de coração limpo. Esse povo daqui a pouco sairá da terra. Esse povo daqui a pouco não está mais aqui. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Levante a mão, abre a sua boca e dê o melhor glória para Jesus nesta noite. Vai, adore a Ele, adora. Se é batizado com o Espírito Santo, ora no idioma do céu que Ele te deu. Vai, Uramandaka Xandaraia, Enduri que erguanai, terra manto e decobre as núbias. Adore a Ele, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu vou aguçar os seus ouvidos de novo. Jesus vai voltar. Estejamos preparados para o tocar da trombeta, ao soar da trombeta. Quando tocar, os nossos tímpanos espirituais dos nossos ouvidos tem que estar bem afinado, para quando tocar, a roupa cai, o corpo é transformado, e em um piscar e fechar de olho, subiremos, estaremos com Ele para todo sempre. Levante a mão e adore a Ele. Aqui eu termino, numa profecia do apóstolo Paulo, pastor Ricardo, capítulo 2, versículo 14. Isso aqui o diabo passa mal com isso. O diabo tem crise de náusea. O diabo aqui fica perturbado. Por quê? Como é que está escrito lá? 2,14 de Colossenses. Paulo instruindo a igreja. E ele quem? O mesmo, Jesus. Só para nós que é crente aqui, falar bem baixinho. Pagou a dívida que era de condenação contra nós. Paulo está dizendo que a dívida era impagável. Mas quando ele assume, meu segurança, o lugar da coisa de segurança é o baixista. Olha o braço daquele homem. Você der um tapa no cara, o cara cai 20 vezes e não levanta nunca mais. A dívida é impagável. Quando ele vai à cruz, ele paga. A Bíblia está dizendo: nós não temos dívida nenhuma. Olha aqui para mim.
Você não deve nada para Satanás, para demônio, para fofoqueiro. Você não deve nada para ninguém. Sabe por quê? Aquele que veio, morreu, ressuscitou, pagou um alto preço por mim e por você, está dizendo: você é livre. Você é livre. Você não deve nada a ninguém. Você está livre, 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 livre. Se você está livre, por que é que você não adore a Ele? Você está livre, por que é que você não abre a sua boca e dá o melhor glória a Deus para Ele? Com permissão do pastor, ficamos em pé. Vocês querem ouvir mais ainda? Pastor Ricardo, se ouviu? Eu disse: com permissão do pastor, ficamos em pé. Eles não querem, eles querem continuar pregando. Então fique sentado que o pastor vai me pregar, que eu vou descer para ouvir também. É como diz o francês: fique debout, s'il vous plaît. Você entendeu todo o sacrifício que Ele fez por mim e por você? Você entendeu o que é Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Deus mudou a história do povo de Israel. E Páscoa bíblica não é aqueles pintadinhos que as crianças vão para a escola, vem todo de coelhinho, não é coelho não. Páscoa é carneiro assado, pão asmo sem fermento e ervas amargas. Isso é Páscoa. Deus diz: come. Ele disse para Moisés: coloca as vísceras. Sabe as vísceras? O fato. Tem algum baiano aqui? Tem baiano aqui, o nordestino? Pronto. O fato. Deixa de lado. Eles comeram. Aí Deus disse: agora tem a sobremesa. Se não comer o fato, os olhos aqui da cabeça, sabe, mastigando o olho cru? Se não comer, não sai. Vai ficar sendo escravo do Egito. Então eu estou lhe dizendo que o preço foi caro. Então não vale a pena você desistir. Mesmo se arrastando, e continue. O céu é logo ali. E mediante ao que eu preguei, deixa eu fazer duas perguntas. A primeira pergunta é para esse meu lado direito aqui. Tem alguém aqui que está afastado? Deixa eu botar o óculos, que depois que a gente faz 25 anos fica complicado. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Faça assim com a mão. Aqui, ó. Afastado, tem alguém? Pastor, eu fui crente sim. Eu parei na fé, não vigiei, e deu uma saudade de voltar para a casa de papai. E eu vim no culto hoje. Cadê você? Não é para você ser crente não, levante a mão. Tem alguém afastado aqui? Faça assim com a mão. Ou alguém que não é crente e gosta da igreja aqui desse lado? Tem alguém? Levante sua mão. Não tem? Glória a Jesus. Do meu lado esquerdo a pergunta serve, é a mesma coisa. Tem alguém aqui desse lado esquerdo que não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor? Faça assim com a sua mão. Levante a mão. Não tem? Rapaz, pastor Ricardo, parabéns. Todo mundo é crente. Então a pergunta que não quer calar: os que são salvos vão subir do céu, subir para o céu. Eu posso ouvir um amém? Glória. Querido, Deus abençoe a todos. Se eu passei alguns minutos do horário, me perdoe. Ore por mim, pelo pastor Ricardo, mas ore para Deus nos abençoar. Ao término do culto, não tenha pressa. Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros. Passe lá e adquira. Eu tenho uns livros, Bíblia, algum material lá que vai aumentar o seu conhecimento e aguçar a sua fé. Pastor, eu queria conhecer mais um pouquinho do seu ministério. Entra lá no Instagram, pr.Ronaldo Cardoso. pr.Ronaldo Cardoso. Coloca lá. Você já me viu? Você vai ver um negão lá, assim, bonito, abençoado. Sou eu mesmo. Segue lá que eu também te sigo, viu? Para você pegar trechos de mensagens que nós ministramos e mandar para alguém que não é crente ou está afastado, para eles ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus e aplauda ao Senhor Jesus.